Tu fizeste uma coisa que é muito difícil. Tu saíste à antena. Foi difícil. Foi muito difícil. Tu falaste que estavas triste. Não apetece nada, não apetece estar com ninguém, não me chateiem, olha, desapareçam. Pronto, o ideal. Eu comecei a ter problemas de dormir aos 18 anos. Aos 18? Aos 18. Eu tenho 55. Eu não tinha a mesma vontade. Não tinha. Eu sou uma pessoa completamente de mentalidade aberta. Se não tiveres alguém e for sozinha, olha, aplica-te. Com quem não gostavas de fazer dupla? Oi. Oi. Há pessoas da praça que eu obrigada não. A menopausa está associada a uma maior prevalência de obesidade, doenças cardiovasculares e osteoporose. Estas complicações que ocorrem numa fase especial da vida da mulher podem ser melhoradas com hábitos saudáveis. O exercício ajuda-nos a manter a massa muscular, assim como a nutrição. Não há pozinhos mágicos que acabem com os afrontamentos e o ganho de peso, mas há suplementos com cálcio e vitamina D para reforçar a saúde óssea, ou com magnésio para reduzir a fadiga, e com proteína de qualidade para alimentar e preservar os nossos músculos. Este episódio, menos pausa, tem o apoio Meriten Força e Vitalidade, saquetas prontas a per. Um reforço nutricional rico em proteínas, vitaminas e minerais muito úteis àquela fase da vida. Menos pausa também é uma oportunidade para falar de estilos de vida saudáveis. O que combina na perfeição com a minha próxima convidada, que é Fátima Lopes. Olá, Fátima. Olá, Júlia. Tu sempre falaste numa vida saudável. Há muito tempo que tu és uma espécie de embaixadora e quase fazes a... Estou sempre a pregar sobre isso. És a pregadora dos hábitos saudáveis. Isto ajudou-te? Muito. Foi? Muito. Eu acho que o facto de eu ter, desde cedo, tido um estilo de vida saudável me ajudou muito na menopausa. Eu tenho aqui uma história com a menopausa, se calhar um bocadinho diferente, e eu vou partilhar porque talvez possa ser útil. Então, o que é que acontece? Normalmente, nós estamos atentas, e se tivermos um ano seguido sem período menstrual, então estamos na menopausa. No meu caso, eu tinha uma anemia bastante grave, e essa anemia não havia outra forma de a controlar senão deixar de ter período. E, portanto, a minha médica propôs-me colocar um dispositivo, um aparelho, que fazia com que eu deixasse de ter período. O que me tirou este sinal. Ou seja, saber se estava ou não a perder o período menstrual, porque eu não tinha, já não tinha. E então, o tempo foi passando e eu, às tantas, tive ali uma altura que comecei com alguns afrontamentos, não muitos, dava-me só quando estava na cama, do resto durante o dia a coisa até se passava, mas de vez em quando aparecia-me e eu disse à minha médica, olha, eu se calhar já estou na menopausa porque não tenho de referência do período menstrual, e eu fiz análises. Na altura deu-me que sim, e ela disse, não quer dizer que já seja, pode ser uma ameaça e isto ainda voltar para trás. E aconteceu. Passado algum tempo eu repeti as análises e estava tudo normal, ok? E quando eu tinha, não sei, Júlia, talvez os meus 47, 48 anos, é que faço as análises e aí deu-me declaradamente menopausa. Pronto, portanto, a menopausa chegou assim, desta maneira, anunciada por umas análises, vamos dizer, e eu sem ter esta referência do período menstrual. E por isso eu digo isto às mulheres, porque tenho a certeza que muitas tiveram esta situação e às vezes, se não tiverem outros sinais, que eu também tive, já falaremos deles seguramente, mas se não tiverem outros sinais podem dar ali um bocadinho sem saber se estou ou não estou. Sim, mas tu tens falado, tens partilhado muito ao longo da tua vida e nos últimos anos de forma muito, muito intensa que o exercício, a alimentação, que és muito atenta. Há um conjunto de comportamentos que te podem ajudar muito, mas podem-te ajudar sempre, não é preciso estar na menopausa, mas eu diria que na menopausa é onde tu agradeces ter tido esse estilo de vida desde mais cedo. Então, a questão da alimentação, fazer uma alimentação o mais equilibrada possível. Eu não sou fundamentalmente eu ia-te perguntar, porque isso não combina com as tuas receitas porque eu faço uma alimentação como porque eu de vez em quando vejo ali um bacalhau, assim, bastante. Júlia, podes ter certeza que eu como o mesmo que tu. Então qual é a diferença? A diferença é nas quantidades e na regularidade. Ou seja, eu não como cozida à portuguesa todos os dias, nem uma cabidela que tu tanto gostas todos os dias. Mas de vez em quando? De vez em quando é. Quando, imagina, lá em casa, essa é a refeição, eu não me ponho à parte. O momento de comer é qualquer coisa muito especial e que pode ser vivida em família. Então,
No meu dia-a-dia, se me vires a almoçar, eu não como esse tipo de comidas, eu faço uma alimentação bastante mais cuidadosa, mas ao jantar eu como o mesmo que os meus filhos, não faço comida à parte. Então, tu tens é que ver a regularidade com que tu cometes as neiras. Não como doces todos os dias, mas podes ter a certeza que se for jantar e me apetecer um doce, eu também como. Portanto, eu acho que é este equilíbrio. Tem tudo a ver com equilíbrio. Quando as pessoas entram em fundamentalismos, normalmente dá asneira porque depois cansam-se. Então, se tiverem prazer em comer, que é o meu caso... restrição alimentar é uma chatice. É uma chatice. Eu adoraria, vou-te dizer, poder comer tudo sempre e não engordar uma grama. Mas não é assim. Mas tem a ver com... Mas isso são coisas distintas. Uma coisa é, tu tens a noção de que a alimentação saudável te faz bem, de uma forma geral, ao teu organismo, ou é uma coisa defensiva para estares magra? Não. Porque também és uma elegância... Não, eu tenho uma genética muito boa, mas é uma questão de saúde. E vou-te explicar. Por exemplo, quando eu ando num período qualquer em que, por trabalho ou o que for, eu não me ando a alimentar convenientemente, eu noto logo no cansaço. Ou seja, canso-me mais rapidamente e levo muito mais tempo a recuperar. Eu tenho que me alimentar bem. Eu tenho que me alimentar de forma equilibrada. Olha, outra coisa, a água. Se eu andar, há pouco comentava contigo lá fora, que eu agora ando muito na estrada. Sim, eu ia te perguntar, agora que tens uma vida na estrada, não é? Lancheiras! Ou lá, levo lancheiras, levo coisas comigo. Sempre. Levo a minha água, sempre. Mas tens uma água especial? Não, levo a minha garrafa. Porque sempre. também há essas teorias todas, não é? Não chega tanto. Olha, simplificar o mais possível. Não, para complicar a vida já ela é por si, não é preciso. Levo sempre a minha garrafa para poder encher em qualquer sítio. Tenho sempre frutos secos no porta-luvas do carro, uma fruta desidratada, levo umas maçãs, levo umas bolachas integrais. Ou seja, eu nunca me deixo ficar com muita fome, não me deixo chegar a um sítio onde depois o que é que vou atacar? O que lá está exposto vai dar asneira. Vai o croquete. Pronto, e portanto, é nestas coisas que eu sou bastante cuidadosa e é uma questão de organização. Agora, se por alguma razão eu não estiver a alimentar bem, eu sinto logo muito mais cansaço, durmo muito pior. E outra coisa, se eu andar a beber pouca água para aquilo que eu preciso, o meu sono dá logo uma sineta. Vá lá, envergonha-me lá. Quantos litros de água? 1,5 litro, não bebo mais que 1,5 litro. Mas às vezes não consigo beber 1,5 litro. Essa é que é a dificuldade. Estás a ver? Ou seja, pensavas que ia dizer o quê? 3 litros? 3 litros, que é o que recomendo. Não consigo beber 3 litros. Se eu tiver o dia todo em casa a trabalhar, consigo beber 2 litros. Mais do que 2 litros, eu não consigo beber. Porque tem a ver com aquela dinâmica que é o que entra tem que sair. Tem que sair, não é? E ou repara, ou eu ando com uma casa de banho atrás, que eu não ando, o meu carro não comporta, não é? Ou então não dá. Mas estes hábitos da prática do exercício físico, que eu mantenho sempre, eu sou extremamente disciplinada com o exercício físico, eu faço só 3 vezes por semana. Isso tem a ver com o teu passado atleta? Eu acho que sim. Eu acho que sim, ou seja, deixou em mim bons hábitos, percebes? E eu, para me sentir bem, tenho que fazer exercício físico, nada de coisas mata-cavalos. Também já deu para o peditório. Tenho um PT com quem trabalho e com quem faço um plano adaptado à minha condição física, porque há coisas que eu não posso fazer. Não posso, fiquei com muitas mazelas do desporto de competição e há coisas que eu não posso fazer. Mas adaptei-me. E faço uma vez por semana caminhada. Portanto, estes 3 dias eu faço o meu desporto. Sempre? Sempre. Tem que estar na agenda. Desculpa, tem que estar na agenda como estão as reuniões. Muito bem. Olha, suplementos e essas coisas, fazes ou não? Alguma medicação especial? Não faço medicação. Quando o meu médico, porque eu sou bastante responsável com a saúde, eu não falto a minha consulta anual, nunca. Faço sempre o meu check-up e sou sempre uma pessoa bastante atenta à saúde. Tudo o que é questões de prevenção, eu faço. Exames de prevenção, imagina... os exames da mama, etc. Ginecologia, para aí fora, tudo, certo? Faço sempre tudo, não falho. Se o meu médico, ao ver umas análises, diz: Fátima, estamos com falta de vitamina D, ou estamos... Já aconteceu, faço suplementos, claro. Muito bem. Olha, e o resto, ou seja, os humores. Eu estou-me a lembrar de uma altura, acho que foi quando fizeste uma mudança profissional profunda na tua vida, da qual tu gostas muito, da qual não estás nada arrependida. Tu falaste que estavas triste. Falaste que estavas triste, que estavas que estavas efetivamente emocionalmente num sítio que não te era habitual. Mas não falaste em menopausa. E eu pergunto, achas que esse momento da tua vida estaria ligado de facto também a esta perturbação hormonal que a menopausa nos traz? Porque, por exemplo, a mim trouxe-me muita tristeza, trouxe-me muita alteração do humor. Achas que uma coisa teve a ver com a outra ou não? Olha, eu acho que uma coisa não teve a ver com a outra, mas eu reconheço que a menopausa traz uma dose acrescida de tristeza. Não digo que seja com todas as mulheres, mas aquelas com que eu falo queixam-se que um dos sintomas, eu há pouco dizia-te, não foi só uns calores de vez em quando. Uma das coisas que eu notei é que nessa fase, ou seja, a partir do momento em que, sim, eu já sabia que estava em menopausa, eu tive consciência que me sentia triste mais vezes. E que era uma tristeza um bocadinho mais profunda.
ok? Não é aquela coisa de não está assim muito bem disposta e passa. O dia correu mal. Não é isso. Não, é uma coisa um bocadinho avassaladora que vem cá de dentro, tipo, não me apetece nada. E estou farta de tudo e toda a gente. Avassaladora. Não me apetece nada, não me apetece estar com ninguém, não me chateiem, olha, desapareçam. Pronto, o ideal, desapareçam. Era isto. E isso eu notava, mas eu estava bastante informada sobre o tema, confesso. Olha, muito pelos programas que fazemos, onde aprendemos imenso com as coisas que lemos. Olha, eu andava distraída porque eu não sabia nada, mas portanto, isto impactou no teu trabalho. Isto para dizermos aqui de forma muito concreta que, como noutros momentos da nossa vida reprodutiva, a questão hormonal, o que estávamos a viver, os bebés, as fases menstruais, isso tudo afetava, também isto afeta o nosso trabalho e na nossa performance. Sim. Completamente. Ou seja, mas ter esta consciência é bom, primeiro, porque nós temos que estar em paz com isso e não nos sentirmos mal, porque há uma fase na nossa vida onde nós não vemos tudo propriamente tão brilhante como víamos antes, mas temos que aceitar que estamos no processo e estamos a passar por isso e faz parte. Nem entrar em zanga connosco, nem achar que nós somos anormais porque estamos a viver isto e deve haver mulheres que é tudo lindo e cor-de-rosa. Eu não acredito que seja tudo lindo e cor-de-rosa. Eu acho que tive, apesar de tudo, uma menopausa fantástica, porque tive alguns afrontamentos, tive esta questão da tristeza que eu, estando consciente, estava atenta e pensei, se isto ficar a persistir muito tempo, eu vou falar nisto ao meu médico. Portanto, como estava atenta aos sinais, o sono, eu já não tinha um sono famoso, mas com a menopausa esquece lá. Horrível. Não, é horrível, é das coisas piores. O que é que se faz durante a noite? Lima-se unhas. Quer dizer, o que é que a pessoa faz? Pensa-se naquilo que não se deve pensar. Absolutamente, vais buscar tudo e mais um par de botas. O sono foi daquelas coisas que eu... E na altura perguntei ao meu médico, ele disse, sim, Fátima, a menopausa realmente afeta bastante o sono. Mas tu teres consciência disto, também ganhas um bocadinho mais de resiliência e pensas, um dia isto vai melhorar. E melhorou? Calma. E melhorou? E melhorou. E melhorou como? Achas, onde é que foste buscar as ferramentas para de facto te sentires melhor, te sentires mais? Olha, a questão por exemplo, da tristeza, eu como já tinha acompanhamento com a minha psicóloga, eu falava muito destas coisas com ela. Portanto, acho que me fez bem. Eu tive um acompanhamento durante uns bons anos e nessa altura também me ajudou, porque as ferramentas que ela me dava, no fundo ela ajudava-me a aceitar esta tristeza e a perceber que isto fazia parte do meu caminho. Depois, as questões do sono, levei mais tempo a resolver isto, na verdade só consegui resolver há muito pouco tempo, foi este ano, e eu até escrevi sobre isto e resolvi partilhar com as pessoas porque fui experimentar um tratamento de que me tinha falado o António Gaspar, o fisioterapeuta, numa máquina que... A famosa máquina. A famosa máquina. Funciona? Exatamente. Comigo funcionou. Ou seja, é uma máquina que faz uma regulação do sistema parasimpático, que tem uma influência direta na qualidade do teu sono, e a mim funcionou. E, portanto, eu fiz o protocolo todo, que é ainda um bocadinho exigente, mas não falhei uma única sessão, e agora estou uma vez por mês. E a verdade é que eu dormes quantas horas feliz e tranquila? Olha, eu vou pôr as coisas de outra maneira. Eu diria que na minha noite de sono, porque eu mudei os meus hábitos depois da máquina, eu passei a ser disciplinada com a hora de me deitar. Eu não tinha consciência que eu era absolutamente indisciplinada. Chama-se higiene do sono. Pronto, não a fazia. Que higiene? Não tinha nenhuma. Hoje, eu ali às 11 horas, mais ou menos, já estou na cama. 11h30, quanto muito. Portanto, é uma hora razoável. A menos que aconteça alguma coisa, mas uma hora razoável. E entre essa hora e a hora de me levantar, que normalmente é às 7 da manhã, eu acordo uma vez. Vou à casa bem, bebo um copinho de água e deito-me. E adormeces. E adormeço. Porque o problema é adormecer de novo. E adormeço. Isto para mim é um sonho. Porque eu comecei a ter problemas de dormir aos 18 anos. Aos 18? Aos 18. Eu tenho 55. Eu tive grande parte da minha vida a dormir mal. E houve fases em que eu dormi muito mal, como nas da menopausa. Entendes? Portanto, o normal era dormir mal e depois houve fases onde eu dormi muito mal. E portanto, é assim... Tentem procurar soluções para dormir bem. Nós temos mesmo que dormir bem. Júlia, é como aos miúdos. Estás a ver quando os miúdos não dormem que fazem birra? Sim, fazem birra, sim. Nós fazemos birra. Claro. Ficamos insuportáveis, não temos paciência. Um problema deste tamanho, nós dizemos que tem este tamanho. Não vemos as soluções. A cena do dormir é das coisas mais importantes. Olha, eu quando durmo mal uma noite e se tenho que tomar uma decisão importante, no dia a seguir, não a quero tomar. Digo sempre, deixem-me tomar daqui a mais um dia, porque amanhã eu não vou ser capaz de decidir bem. Sábia decisão. Outras coisas que se passam dentro do quarto. Sim. Que, por vezes, com a menopausa, não são tão felizes. Líbido. Como é que ela está? Hoje, normal. Sim. Hoje, normal. Mas eu reconheço
que na fase em que eu tinha consciência que já estava na menopausa e estava a habituar-me a toda aquela transformação, eu sentia que a minha libido não estava igual. Eu não tinha a mesma vontade. Não tinha. Eu própria é quase como se eu tivesse que estar a conhecer-me. Quem é esta Fátima? Esta que dorme menos bem, que está mais rabugenta, que nananã. E é como não me apetecia nada com nada nem com ninguém, eu só queria que me deixasse estar no meu canto, porque eu estava a conhecer esta Fátima. Mas depois foi um processo, de novo, é sempre um processo. Nós temos de ter aqui um bocado de paciência. Senhoras que nos estão a ouvir. É paciência em não desistir. Depois, enfim, a vida fez o seu percurso, eu, entretanto, passado uns anos, até me divorciei, não, 48, foi mais ou menos nessa altura, assim, até que eu me divorciei, mais ou menos nessa altura, e tive uns anos sozinha, portanto, estava sozinha, hoje se me perguntares, está ótimo, corre bem, ou seja, eu acho que nós também não podemos achar que a partir da menopausa nós não podemos descobrir ou redescobrir a nossa sexualidade e não a viver na plenitude. Não faz sentido. Não faz sentido. Nós somos jovens na mesma. Eu já tenho dificuldade em acreditar, tenho 55 anos. Faço já aqui este statement, que eu sou daquelas que continua a achar, tenho 40 e tal. E depois, acho que ainda se olha muito para a sexualidade depois de uma certa idade como se as pessoas fossem assexuadas. E não é justo. Porque é que os mais velhos, por exemplo, porque é que uma pessoa de 60, 70, 80 anos não pode ter sexualidade? Tem que ter. E nós temos que começar a falar disto com esta naturalidade. Não, e se mantiver realmente essa sexualidade ativa, fica-se mais saudável. Completamente. Dizia-me aqui a Teresa Guerra, também aqui neste podcast, no outro dia, que se as coisas não funcionarem, isto vai trazer problemas. Portanto, se não temos ajuda humana, temos que ter mecânica, o que eu até me achei imensa graça. Seja ela qual for. Exatamente. Eu sou uma pessoa completamente de mentalidade aberta. Seja ela qual for, tens que ter uma sexualidade feliz. Se tiveres alguém e que seja com esse alguém, ótimo. Se não tiveres alguém e for sozinha, olha, aplica-te. Exatamente. Aplica-te. A ideia do envelhecimento, que é uma palavra que de facto eu não gosto. Tu agora acabas de dizer, eu não acredito que tenha 55 anos. Ou seja, isto pesa-te ou não? Não me pesa nada. Nada. Eu passo a vida a dizer a idade que tenho. Para já porque eu sinto muito orgulho em ter 55 anos e depois porque não me pesa. Eu acho que me preparei de há uns anos para cá, mas preparei-me mesmo. Dá-se-me a sensação disto. Psicologicamente, Júlia, eu fui observando algumas pessoas da praça, mais velhas do que eu tive consciência que estavam a lidar mal com o processo de envelhecimento. Estás a falar de colegas nossos? De colegas. Sim, da nossa área, da nossa indústria. Sim, da nossa indústria, da representação, da apresentação, etc. E eu percebi que as pessoas não estavam a lidar com uma coisa que é inevitável. Tu não vais conseguir parar o relógio biológico, não consegues parar, por mais que tu queiras, não consegues. E eu percebi que estavam a centrar a vida numa coisa que estava a impedi-las de viver. E eu lembro-me de pensar assim, eu sou uma criatura que pensa muito, e eu lembro-me de pensar assim, Maria de Fátima, vai-te preparando, porque tu também vais envelhecer, e tenta aceitar-te nas mudanças que vão acontecer na tua cara, no teu corpo, na tua vida. Tenta aceitar isso, porque cada coisa que tiver escrita em ti são coisas da tua vida, são etapas da tua vida. Estás mais gira agora. Eu também acho. Eu sou de franca, eu gosto mais de mim agora do que quando tinha 20 agora. ou 30 anos, que acho que não tinha graça nenhuma. Mas pronto, era o que era também. Era fresquinha. O que era? Era fresquinha. Pronto, agora não sou assim tão fresquinha. Pronto. Mas eu acho que me preparei psicologicamente para isso. Porque, por exemplo, imagina... e nós temos uma maquilhadora em comum, a Carmela. Exatamente. E havia uma altura em que eu estava com um problema na minha vida e eu chegava à cadeira da maquilhagem, sentava-me e a minha cara mostrava que eu estava com um problema. Eu estava super cansada, muito olharenta, cheia de papos, essencialmente no meu caso é os papos, que desde para aí os 25 anos tenho papos. E eu dizia, pá, Carmela, tu és ótima, mas não vais fazer milagres comigo, porque olha os papos que eu tenho. E ela disse-me uma coisa uma vez que me marcou muito. E não podes imaginar o que isto me ajudou. Ela disse, podes ter papos, mas continuas a ser uma mulher linda com papos. E eu ouvi aquilo e pensei assim, efetivamente é isso mesmo. Eu não passei a ser uma mulher feia. Eu sou uma mulher cujo rosto mostra que eu estou com um problema na minha vida. E eu tenho problemas como toda a gente tem. Claro. Os papos são porque eu tenho problemas, mais 50 anos ou 52, ou lá quantos é que eu tinha na altura. Pá, é o que tem que ser.
e quem não conseguir apreciar a minha beleza, muito obrigada, a porta está ali, pode sair. Naturalmente. Olha, hoje estás aqui com um adereço que eu nunca te tinha visto. Com os óculos. Com os óculos. Que me dão um charme. Não, chiquésima. Não, mas é que muita gente, tantas vezes esta conversa já ocorreu, que é tu pôres óculos, assumires os óculos como, pronto, faz parte integrante do teu rosto e do teu visual, é como uma assunção de, pronto, tenho mais idade. E há muita gente na nossa indústria, e enfim, de outra, e daqueles também andam aqui perto de nós que não conseguem, não aceitam, põem as lentes, disfarçam. Tu não tens essa necessidade nenhuma. Mas disfarçar porquê? Não... Eu também acho. Júlia, vou dizer É um disparate. Eu nos últimos anos tenho-me apercebido que estou a ficar muito resolvida com muita coisa. Não sei se... Eu acho que é a maturidade, por um lado. Por outro lado, é aquilo que eu fiz das pancadas que a vida me deu. Podia ter ficado amarga, triste, resingona. Não, fui ficando resolvida. Fui ficando resolvida com as coisas. Tenho um pragmatismo. No outro dia, uma psicóloga minha amiga estava a ouvir o que tem sido estes últimos 3 anos da minha vida, que nós não estávamos juntas há muito tempo, fomos tomar um café e eu atualizei-a. E diz-me ela assim, tu tens um pragmatismo, pareces americana, porque és mesmo pragmática, ou seja... Concentras-te nas soluções, naquilo que é para fazer, não estás para cá com tempo a queixume. E eu acho que isso me ajudou, mas porque eu fui-me sentindo cada vez mais resolvida em relação aos meus fantasmas. Mas isto não tem a ver com a inteligência emocional também, Sim. que tu queriste ao longo destes anos. Aliás, tu fizeste uma coisa que é muito difícil, que é, e que talvez tenhas sido a mais corajosa de todos nós a fazer, que é, tu saíste à antena, de forma sistemática. E isso, para quem trabalha, como nós, há 30, 40 anos, em comunicação de forma constante, podia ser um cataclismo, podia ser uma coisa devastadora, avassaladora, usando a tua palavra de há bocadinho. E tu não, estás melhor do que nunca. Custou muito ou não? Foi difícil. Foi muito difícil. Porque isso parece que quase faz parte da nossa identidade, não é? Quando digo que foi difícil, não foi difícil sair. Acreditas? Não. Sair foi libertador. Foi libertador. Eu estava muito cansada e muito farta de fazer programas diários pesados. Já tivemos esta conversa. Já. Com conteúdos pesados e deprimentes. Eu estava muito cansada e isso estava a comprometer a minha sanidade mental. Portanto, sair foi um alívio. Assustador. O que é que vem recomeçar. A seguir? O que é que vem a seguir? Porque a pergunta é, então e agora o que é que vai ser a tua vida? Não sei. E o que é que vais fazer? Não tenho a mínima ideia. E portanto foi... Mas correu muito bem. Correu muito bem. Felizmente, graças a Deus, correu muito bem. Foi preciso ir à procura de que outras competências é que eu tenho para além de ser apresentadora de televisão, que continuo a ser, com muito orgulho, mas o que é que eu consigo fazer mais? E este processo de redescoberta, ou de descoberta, se calhar mais descoberta de mim própria e daquilo que eu podia fazer e até onde é que eu me atrevia a arriscar, quando me faziam um convite, uma coisa que eu nunca tinha feito, eu às vezes ficava aterrada, mas depois pensava, ok, estás com medo, mas e tens que saber se és capaz de fazer. Vai lá, experimenta. Olha, se não conseguires, não voltas a repetir, mas vai lá e experimenta. E eu acho que a coragem foi muito protetora para mim. O facto de eu ser corajosa, e eu não sabia que era corajosa, Júlia. Eu só descobri que era corajosa nestes últimos 3 anos. Acreditas? Eu não acredito nada disto. Tu fizeste tantas transformações na tua vida. Mas eu só ganhei noção da minha coragem nestes últimos 3 anos. Fátima, a tua vida, como tu dizes, as pancadas que a vida te deu, de certeza que as enfrentaste com... Mas desta vez, talvez porque estou mais velha, eu tive noção que só a coragem me fez andar o que eu andei agora. Antes eu não tinha esta noção. Parece-me a minha feliz e é por isso que eu te vou dar este objeto para a mão. Que é o quê? Vamos fazer o jogo. Okay. Cada episódio aqui do nosso podcast Menos Pausa tem um quiz solidário. Portanto, perguntas com respostas curtas e rápidas que valem 500 € na totalidade. O programa de hoje tem o apoio da Meritem, Força e Vitalidade, a marca que entregará o valor deste jogo à associação escolhida por ti. Okay. Portanto, vai pensando nisso. Agora... Vamos às minhas perguntas, eu faço a pergunta, tu carregas, aquele velho... Mas carrega e responde. E respondes, okay. Pronto. Ora, de que é que não abdicas na tua vida? Da família. Não acreditas em? Gente falsa. O que é que te tira do sério? Gente falsa. O que é que mudavas na tua vida se conseguisses voltar para trás no tempo? Nada. Uau. O que é que ainda gostavas de fazer?
Muitas coisas. Não vou revelar os meus sonhos, mas posso dizer que aos 55 anos eu ainda tenho muitos sonhos para realizar. Que bom. Com quem gostavas de fazer dupla em TV que nunca tenhas feito? Contigo. Olha, era uma boa ideia. Nunca fiz nada Mas contigo. depois nunca fizemos nada juntas. Nunca. Nossa, põe-nos sempre como concorrentes. Nunca. Fiz com o Manel, fiz com... Dubla em emissões Sim, especiais. sim. Fiz com toda a gente, depois contigo nunca. É verdade, nunca trabalhamos. Está aqui o recadinho. Está aqui um Tá dado. recadinho, faz favor. Registra-me, faz Exatamente. alguma coisa. Ora, podcast e outras coisas podem aparecer no futuro. Com quem não gostavas de fazer dupla? Mais difícil. Oi. Não posso dizer. Não posso dizer. Aqui se pensarmos em dupla, ou seja, não uma emissão especial, Sim, mas uma coisa consistente. Sim, não posso dizer porque sou uma pessoa... vou ser politicamente correta, não posso dizer. Mas há pessoas da praça que eu... obrigada, não. Faço questão de nem pensar. Obrigada, não. Muito bem. Hell's Kitchen ou Casados à Primeira Vista? Hell's Kitchen. Carrega. Ai, desculpa. Olha, quantos livros já leste escritos por Júlia Pinheiro? 1. E com quem vais jantar hoje? Com os meus filhos. Boa. Muito obrigada. Pronto, e agora quero saber a quem é que vais entregar os teus 500 euros. Olha, vou entregar à Fundação Luís Andaluz, em Santarém, de que sou madrinha há muitos, muitos anos. É uma fundação extraordinária que recebe meninas numa situação difícil, ou seja, meninas que tiveram que ser retiradas das suas famílias por alguma razão e que lhes ajuda a construir um novo projeto de vida, seja recuperando as suas famílias, seja encontrando famílias novas. É uma instituição fabulosa em Santarém, extremamente humilde, mas conduzida por pessoas que têm o coração no sítio certo. E eu sou madrinha há muitos anos, acho que aceitei 1 ano antes do meu filho nascer, ele já vai fazer 16, e por isso gostaria muito que fosse para a Fundação Luís Andaluz. Está combinado. O podcast Menos Pausa chega ao fim. O episódio de hoje teve então o apoio da Meritan Força e Vitalidade, saquetas com sabor a chocolate e baunilha para fortalecer e melhorar os nossos dias. Fátima, muito obrigada. Obrigada eu, e Júlia. Um dia destes estamos as duas aí a arrasar. Vais ver. Imagina.